Muita gente não teve, né, infelizmente, a opção de fazer uma prevenção adequada. Por isso que quanto antes a saúde bucal começar e essa consciência tem que vir dos pais, muito melhor. Mesmo porque tem um dado muito preocupante que diz que 50% das crianças, das pessoas com até 5 anos, têm cárie. Pode rodar o VT. Uma pesquisa publicada em um periódico científico canadense confirma que as crianças não vão ao dentista na idade correta e não conseguem ter o diagnóstico precoce das doenças bucais. Alguns especialistas defendem a ideia de que a falta de informação não é apenas dos pais, mas também de outros profissionais da área de saúde, como os pediatras. Apesar de a cárie ser uma das doenças mais comuns do mundo, atinge pelo menos 60% das crianças em idade escolar, muitas pessoas não sabem que tem o problema nem que ele é um efeito do estilo de vida inadequado, principalmente no que diz respeito à alimentação. Para prevenir o problema, a primeira consulta deveria acontecer durante a gestação, você sabia? Essas e outras informações sobre a saúde bucal das crianças, você acompanha agora no Revista da Cidade. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo no estúdio hoje o Dr. Eduardo Jalas, que é odontopediatra. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Ótimo, obrigado. Obrigado pelo convite. Presta atenção no look. No primeiro momento, você já ganha a criança logo de cara, só com o que você está vestindo, né? É isso. Que bacana. Então quer dizer que você traz a criança para mais perto de você, para falar de um assunto que muitas crianças, ou até mesmo muitos adultos, hoje têm medo, né? De dentista, aquela coisa que fica na cabeça das crianças. Você já consegue mudar completamente essa história já nessa primeira aproximação, né? Exatamente. Essa abordagem com a criança é muito importante, que ela seja feita de uma maneira adequada. Tá. Um das artifícios que a gente tem é a paramentação. Aquela história de dentista... Tirar o jaleco branco. Exatamente. Existe até uma síndrome do jaleco branco, Sim. que as crianças e os adultos têm também, que eles ficam com medo só de ver o jaleco branco. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer de uma maneira mais lúdica, mais agradável, mais divertida para as crianças. Muito legal. Dá muito resultado, porque logo de cara cria uma empatia e eu preciso criar esse vínculo para poder fazer depois o tratamento, o que for necessário. Claro. Então, já logo de cara, eu tiro essa barreira que tem. Fantástica. E quanto mais a gente repara na roupa, mais a gente gosta. Tem um zíper que fecha a boca aqui também, gente. Olha só. É incrível essa ideia. Adorei. Bom, mas o assunto vai muito além disso. Como o VT muito bem falou, é importante que as mães, futuras mamães, já se preocupem com isso durante a gestação. Por quê? Muita coisa a gente pode fazer na gestação, durante a gestação. A gente tem até o pré-natal odontológico, que ainda não é muito conhecido, nem muito divulgado, mas assim, são muitas informações e mesmo tratamentos que a gente pode fazer durante a gestação, visando a prevenção, parto prematuro, nascimento de bebê de baixo peso e principalmente já a saúde bucal da criança depois que ela nascer, né? São muitas informações que normalmente as crianças chegam no consultório via de regra com 3, 4 anos. Tá. Depois que já passou por toda a fase de pediatra, de vacinas e tudo mais, aí há uma preocupação com os dentes, mas muita coisa deve ser feita até os 2 anos. Aqueles famosos 1000 dias dos pediatras, do odontopediatra, tem muita coisa que a gente deve fazer. Por exemplo, evitar o consumo de açúcar. Tá. Então, se você evitar o consumo de açúcar na criança até os 2 anos de vida dela, provavelmente essa criança não vai ter cárie. Então você disse que normalmente as crianças chegam no consultório para uma primeira consulta entre 3 e 4 anos, mas qual seria a idade ideal? O ideal é na gestação. Na gestação, na sim. Gestação. Mas depois que o bebê nasceu... Quando tiver o primeiro dente. Ah, assim que nasceu o primeiro dentinho. Porque as dicas, imagino que, obviamente, muito mais do que tratamentos e diagnósticos nessa criança, a consulta vai ser no sentido de orientar essa mãe em como fazer a inclusão dos alimentos também e os alimentos que são prejudiciais para essa criança com relação à saúde bucal e o que faz mal para a boca, faz mal para o resto do corpo também. Exatamente. Tudo que a criança ingerir vai passar pela boca e vai por todo o corpo. Claro. Então, a ideia nesse primeiro momento é exatamente essa, é passar a informação. Tá. Então, quanto antes a gente conseguir passar essas informações, melhor. Se não deu para ir na gestação, que seria o correto, o ideal, o mais rápido possível, mas até o nascimento do primeiro dente, que vai acontecer por volta dos 6 meses de vida. E você sabe que eu já vi algumas mães dizendo assim, isso é tão importante que a gente atente para esse assunto, e eu já ouvi mamães dizendo, isso é uma forma de conseguir mais pacientinhos desde cedo. Não, gente, essa orientação é fundamental, porque nesse momento a gente está criando o paladar da criança também. Exatamente. E a gente muitas vezes se baseia pelo nosso paladar quando a gente oferece os alimentos para
criança. Ah, o morango é azedo, tem que colocar um pouquinho de açúcar. O suco de laranja, a criança não vai gostar, tem que colocar um açúcar. Você já está trabalhando o paladar para essa criança para que ela nunca mais deixe de comer açúcar. Exatamente. E quanto antes a gente começar, melhor, né, doutor? Se a criança nasceu e tomou, por exemplo, um suco de limão, que é sem açúcar, e para nós que temos um paladar já adaptado, uma careta terrível. A criança nunca tomou com açúcar, então não tem por que ela achar pior do que com açúcar. Claro. Mas ou mesmo questão de hábito, né? Isso serve para o leite, para tudo, para o chá. Agora, a partir do momento que você colocou açúcar nesse suco ou no chá, a criança não toma mais sem. Então, se você... Isso. Porque é mais agradável com açúcar. Muito melhor. Só que é uma questão de costume. Exato. Quem foi acostumado com o açúcar, sem o açúcar, quando tomar com açúcar vai achar ruim. Vai achar ruim. Não é? E o açúcar é o grande vilão que a gente tem na boca. O grande problema que nós temos ainda hoje de doença bucal é a cárie. Tem outros, mas o grande vilão é a cárie. E da cárie, o grande problema é o açúcar. Então, se puder evitar o consumo de açúcar, melhor. E, claro, a inclusão de todos os alimentos ao longo da vida dessa criança que contenham grandes quantidades de açúcar. A gente entra aí na seara dos sucos prontos, os refrigerantes, né? Muito, que são muito, preocupantes muito. demais também. E eles, esses dois especificamente, sucos industrializados e refrigerantes, além do açúcar, porque eles têm doce, tem muito açúcar, além da cárie, por eles terem muito açúcar, eles também estão causando uma doença que está começando a ter uma prevalência muito grande na população infantil, que é a erosão ácida do esmalte. E a erosão ácida, ela não reverte. Você não tem como reverter a perda que ocorreu. Você só tem depois com prótese e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com alimentos ácidos, refrigerantes, tomar muito cuidado. Higiene em casa. Quando a gente deve começar a limpar a boquinha do bebê e quando a gente deve incluir escova, pasta com flúor, sem flúor. Vamos dar uma... entrar bacana. nesse assunto aí. Quando a criança não tem dente, e se ela tem, a gente imagina que até os 6 meses, nós vamos falar do que é o correto e o ideal. Ela só vai aleitamento exclusivo materno. Só vai mamar no peito da mãe. Não precisa, e a gente até recomenda que não faça mais a higienização das gengivas. Antigamente, até pouco tempo atrás, questão de 1 ou 2 anos, a gente recomendava que fizesse essa higienização. Passasse uma gazezinha. Isso, ou a fraldinha. Hoje fala para não fazer. Porque a imunidade do bebê vai vir pelo aleitamento. E esse leite na gengiva faz com que as imunoglobulinas sejam absorvidas. Então a recomendação hoje é que não se faça a higienização com o aleitamento materno até não ter dentes. Quando que a gente deve começar a fazer a higienização? A partir do nascimento do primeiro dente de leite. Aí muda tudo porque nós vamos ter uma superfície dura, que é o dente, e aí sim nós vamos ter podemos ter o problema da cárie. E aí deve-se fazer a higienização. O recomendado hoje o que é? Escova, quando tiver o primeiro dente, escova. E se for usar pasta, porque a pasta, dependendo da criança, ela pode não ser usada. Mas se for usar, e aí a recomendação é que faça uma avaliação, converse com o odontopediatra, mas se for usar pasta, a recomendação é com 1.100 ppm de flúor. Nós temos no mercado um monte de pasta infantil. Basicamente, elas têm, dessas que nós estamos vendo aí, elas têm sem flúor, com 500, é uma medida, o ppm é uma medida, 500 ppm e 1.100. A recomendação para a criança hoje, para qualquer idade, é que ela use uma pasta com 1.100. 1.100 ppm. O que vai vira no verso, vê a concentração de flúor. O que vai variar entre as crianças? A quantidade. Nós vamos colocar na pasta de dente sempre pouca pasta. Na escova, de pasta, né? Vai colocar na escova pouca pasta. O equivalente a metade do comprimento da unha, do dedinho, da mão da criança. Nossa, então bem pouquinho, não é nem na nossa, né, gente? A referência é a mãozinha deles. É a mãozinha deles. Mas se ficar difícil de mensurar, de medir ali, vamos pensar em meio grão de arroz cru. E eles gostam de pasta. Se a gente não fizer esse controle, eles comem um tubo de pasta. Se deixar, eles comem. Facilmente. Então a gente precisa realmente controlar essa quantidade de pasta. Vamos falar desse item, que ao mesmo tempo que é necessário em algumas situações, né? A gente precisa saber até que ponto isso pode ser prejudicial para o bebê ou não. O uso da chupeta. A gente deve realmente colocar chifrinhos nesse item ou não? Não. A chupeta, primeiro, até pouco tempo atrás também, é que as coisas vão mudando muito, a gente está tendo muita informação. O pessoal está estudando bastante, está provando que alguns conceitos antigos já não se aplicam mais. Já não usa mais. Antigamente a gente tinha uma recomendação para chupeta A, B ou C. Hoje a gente já sabe que qualquer chupeta tem o mesmo papel. Ou causa o mesmo estrago, ou tem o mesmo efeito. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com o tipo da chupeta, é muito mais com o uso dela. Qual é a recomendação hoje mais correta?
Até a Academia Americana de Pediatria recomenda o uso da chupeta até 1 ano de idade para evitar aquela síndrome da morte súbita do bebê, que é muito comum de acontecer até 1 ano. Então a recomendação é que a criança, sim, use chupeta até 1 ano. Para dormir. Tá. Depois de 1 ano, tira a chupeta, porque até pouco tempo atrás a gente falava que até uns 3 anos e meio, se tirasse a chupeta, o dano causado seria revertido. Mas não, hoje a gente fala que chegou 1 ano, tira a chupeta. Se não conseguiu, limite 2 anos. Tá. Tirar a chupeta. Máximo. Que a partir daí o dano pode ser bem grande. Muito grande e não vai reverter como a gente imaginava. Tá. Agora, vai variar muito o tempo que essa criança usa durante um dia, né? Tem criança que só usa para dormir, que é o correto. Dormiu, pegou no sono, tirou. E tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta na boca. Então isso também atrapalha e a força que essa criança faz, que vai variar muito de criança para criança. Bom, então é importante realmente que a gente fique atento à questão da higiene bucal nas crianças o quanto antes, né? Assim que nasceu o primeiro dentinho, como você já disse, porque existe também um estudo que diz que se a criança teve cárie no dente de leite, a chance de ter cáries no futuro, no permanente, também é enorme, né? Também. Ela é uma dúvida muito comum que às vezes os pais acham que a cárie ela passa de um dente de leite para o permanente que não nasceu. Não, isso não acontece. Tá. Mas a cárie é um processo químico. A gente faz a representação, por exemplo, com um bichinho que vai no dente, vai comer o dente, né? A gente faz essa representação. É importante, né? Trazer a criança para esse universo de uma forma lúdica, isso, né? assim, a gente faz essa brincadeira para a criança entender que o dente, o bichinho vai lá, come o dente, depois ele faz um buraquinho e entra nesse dente. Tá. Mas a cárie não é assim, a cárie é um processo químico de descalcificação. Então, quando você tem esse processo, o meio está contaminado. E aí quando vem o permanente, e a criança por volta dos 6 anos até os 12, ela tem o que a gente chama de dentição mista. Ela tem os dentes de leite e os dentes permanentes. Então, se você teve cárie, você tem um alto risco de ter cárie, continuar tendo cárie. E aí vem o dente permanente e ele está num meio contaminado. Então, a chance dele ter cárie é muito grande. Ele já nasce dodói, Já né? nasce dodói. Pois é. Então, a gente precisa realmente atentar para isso. E é muito legal que nos consultórios odontopediatras hoje, eles têm esse carinho, né, com as crianças, em mostrar como é a higienização, fazer dessa forma lúdica, como o doutor acabou de explicar. Também, olha, com um bichinho aqui, nesse caso aqui é um jacaré, um dragão bonitinho demais, olha só, cheio de dentes para aprender como escova também. Então, quer dizer, é assim que a gente traz a criança realmente para esse universo do cuidado, que assim como lavar as mãos, assim como tomar banho, a gente precisa aprender a cuidar dos dentinhos sempre, tem que fazer parte da vida, né, do dia a dia da criança. Quero agradecer demais a presença do Dr. Eduardo Jalas, que é odontopediatra, esteve com a gente tirando essas dúvidas importantíssimas e deixar o contato também, né? Legal. jalasodontologia.com.br, Jalas com 2 L's, tá? jalasodontologia.com.br. Espero você numa próxima oportunidade. Obrigada, viu?